abrir a Bíblia de novo lá em Atos, irmãos. Atos. A gente tem dividido esse mês, nesse tema de espiritualidade líquida, olhando de manhã para a história de Mica e olhando à noite para alguns episódios no Novo Testamento. Para a gente ver que ao longo das Escrituras, esse sempre foi um assunto a ser tratado, cuidado, e também a gente precisa ter cuidado com isso no nosso coração. Nós vamos ler no capítulo 4, os dois últimos versículos, o versículo 36 e 37, depois no capítulo 5 a gente vai ler até o versículo 11. Atos, capítulo 4, do versículo 36, 37, até o versículo 11 do capítulo 5. Diz assim então: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação ou filho da consolação, era levita, natural de Chipre, e como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Antes de ler o capítulo 5, eu queria que você prestasse atenção no versículo 33, finalzinho dele, do versículo 33, diz: em todos eles havia abundante graça, e José, que é Barnabé, também tinha essa graça no seu coração. A partir do versículo 1, então, do capítulo 5, diz: entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, por esse valor. Versículo 9. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Amém. Vamos orar, irmãos. Pai, estou aqui, Senhor, numa fraqueza tão grande e numa incompetência tão grande. Eu peço que tenha misericórdia do teu povo, assim como de mim, para que a gente aqui possa conseguir ouvir a tua voz, apesar de mim, Senhor. Peço, Deus, que encontres espaço no nosso coração, que o nosso coração seja preparado pelo teu Espírito. E apesar de mim, o Senhor possa usar o teu texto, a tua palavra, falando aquilo que precisamos ouvir. Livra-nos das inquietações naturais da vida. E nessa hora, dá que a nossa mente esteja cativa à mente de Cristo, cativa ao teu Espírito. Isso eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém. O texto que lemos começa ali no versículo 33, dizendo que havia abundante graça sobre aquela igreja e que o resultado dessa graça foi uma incrível consagração que aconteceu. Um escritor chamado Juan Carlos Ortiz, falando sobre discipulado, ele diz que
esse evento aqui deveria ser um evento natural de pessoas que conhecem Jesus. Afinal de contas, quando conhecemos, reconhecemos, entendemos, percebemos que Deus desceu à terra se esvaziando para se dar completamente a nós, Deus não fez nenhuma contenção, nenhuma reserva, nenhuma restrição, mas, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi reconhecido em figura humana, a si mesmo se esvaziou, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se isso é a realidade da nossa salvação, um Deus que, tendo toda a glória, sendo tão santo e tão poderoso, ele se esvazia para ser gente, igual a gente, mas não satisfeito em ser apenas gente como a gente, ele ainda passa a ser servo da gente, servo daqueles que eram os odiosos, aqueles que faziam mal a Deus, aqueles que desprezavam e rejeitavam a Deus. Deus agora assume a postura de servo, servindo aqueles que eram odiosos, aqueles que ainda estavam em pecado. E ele é obediente a Deus, ao plano de Deus, para que a gente seja salvo, e diz o texto que ele é obediente até a morte e morte de cruz, e isso é o caminho que o Evangelho percorre no coração daquele que crê. Quando cremos, na hora que a gente olha para Jesus, o que vemos lá naquela cruz? Nós vemos um pobre homem ensanguentado, sofrido, humilhado, destratado, perseguido. Nós vemos uma pessoa que foi rejeitada pelo mundo, e tudo isso é fato, é isso que está lá. Mas se só vemos isso, ainda não há uma revelação interior da nossa salvação. Olhar para o contexto histórico de Jesus, e entender que havia uma promiscuidade política, e que por causa disso ele é condenado injustamente, e que ele não faz caso dessa injustiça e se entrega, ainda assim não é ter a revelação da salvação, não é ainda ter a graça que salva, que transforma o nosso coração. Reconhecer toda essa bondade de Jesus ainda não transforma a nossa vida. Por isso, não se trata apenas de saber a respeito, conhecer a respeito, mas tem uma coisa a mais, bem maior, é que quando olhamos para Jesus, diz a Bíblia em Romanos, especialmente Paulo fala isso, quando olhamos para Jesus, vemos que ele está sofrendo em nosso lugar, em nosso favor, ele está morrendo a nossa morte, mas para ser mais específico, se falarmos apenas a nossa, nós, de certa forma, nós nos incluímos no todo e perdemos o particular. E a salvação, conquanto ela seja para muitos, ela precisa ser pessoal, ela precisa ser entendida de forma muito pessoal. É por isso que quando olhamos para Jesus, conquanto cada um possa olhar de per si, ao olharmos para Jesus, nós vemos a nós mesmos. Nós fomos crucificados com Cristo. O que mata Jesus é a ira de Deus. O que mata Jesus é a ira de Deus contra o nosso pecado. O salário do nosso pecado é a morte. Jesus não tinha pecado nada e, no entanto, ele morre por causa da minha transgressão. Morre por causa da minha falta de sensibilidade, por causa da minha rebeldia, por causa do meu estado de pecado contra ele. Ao olhar para aquela cruz, a revelação que me toca não é o fato de vê-lo sofrendo apenas, mas é vendo sofrendo no meu lugar, tomando a minha indignidade, tomando o meu pecado, tomando a minha condição de iníquo e se fazendo ele mesmo pecado e iníquo no meu lugar. Ele sofre a ira de Deus no meu lugar. E quando isso acontece, eu descubro o Evangelho. O Evangelho é Deus se dando ao homem, se dando ao mundo para salvá-lo da sua própria inquietação, da sua própria mesmice, da sua própria perdição, do seu próprio pecado. É Deus vindo ao mundo para me salvar.
E quando essa mensagem toca o meu coração, é quase que impossível ficar simplesmente chorando. Alguma coisa mexe conosco, porque Cristo não nos deu apenas a vida, não deu apenas a vida dele em nosso lugar, mas ele deu a vida dele para nós. Ele disse que veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância, uma vida plena, uma vida eterna, uma vida que faz diferença no nosso coração, no nosso interior. John MacArthur Jr., falando sobre a graça de Deus, diz que a revelação clara da graça de Deus é Deus não apenas dando a salvação, mas Deus dando a si mesmo para nós. E, portanto, qualquer revelação real da graça que alcance o coração humano, tornará esse ser humano também para dar-se, e não apenas para dar alguma coisa para Deus ou para o próximo. É aqui que a gente entra nesse texto tão maravilhoso de Atos, porque diz que aquela congregação, tendo abundante graça no coração, porque eles estavam debaixo da cruz, porque o sacrifício era cada um entendendo de forma muito pessoal, entendendo que cada um tinha sido salvo da morte, do inferno, do pecado, e sobretudo tinha sido salvo do cativeiro, da distância de Deus. Agora cada um podia dizer: eu sou amigo de Deus, amigo pessoal, eu tenho um relacionamento pessoal com o meu Deus, eu falo com o autor da vida, eu falo com o dono do universo, eu falo com meu amigo. Essa comunidade cheia da graça salvadora só tem um caminho, lá e aqui. O caminho é consagrar-se, o caminho é entrega total. Não pode haver uma entrega parcial, porque uma entrega parcial, ela está dizendo que ainda não houve graça salvadora. Uma entrega que a gente dá a Deus, algum pedaço da gente, algum pedaço do que a gente tem, está revelando na prática que o que opera no nosso coração ainda não é a graça que operou em Cristo, não é a graça que corre da cruz, porque a graça que corre da cruz é o dar-se por completo a Deus em obediência e em sacrifício, a fim de que Deus seja tudo em todos, e não pode ser menor do que isso. E é por isso que esse contexto precisa ser explicado, a fim de a gente entender porque Ananias e Safira morrem. Porque o ato deles parece ser maravilhoso, ser massa. Que casal, eles vão lá dar uma oferta. E eu conheço um pastor mais antigo que falava assim, quando aparecia um cheque mais gordo no gasofilácio, fazia: eita, cheque gordo. Como se valores que fossem depositados dentro do gasofilácio de alguma maneira significasse uma espiritualidade, uma devoção, uma coisa que está dentro do coração real. E aqui então a gente entra na história de Ananias e Safira. Porque o texto diz que Barnabé, esse filho da exortação, ele traz, como se tivesse vendido um campo, ele traz. Eu não sei exatamente o que quer dizer como se tivesse vendido, mas o fato é que algum recurso que ele tinha, ele traz. Mas não entenda mal, irmão. Não era o bolso de Barnabé que estava convertido. Era a cabeça e o coração. Era alma e coração. Era todo o ser que estava convertido. Era uma graça que transformava a vida. Então Barnabé está trazendo como se tivesse vendido um campo, ou seja, as economias que ele tivesse, o que ele tivesse para se manter. É como se, entenda, é como se ele estivesse deixando as redes, deixando a segurança de si mesmo, a segurança do que ele poderia produzir, do que ele poderia garantir através de si mesmo. É como se Barnabé estivesse dizendo: eu me entreguei por completo a Deus. Então, como se ele tivesse vendido um campo, ele pega o que ele tem e traz, entrega. Isso é o preâmbulo para a gente entender o que é que está acontecendo com Ananias e Safira, porque eles também vendem um campo.
Talvez você não entenda, mas naquela época, quem tinha um campo tinha alguma manutenção. Era como se você estivesse entregando seu emprego, entregando sua fonte de renda. Para ser mais explícito, é como se alguém que fosse concursado num concurso desses, que o salário é bem bom, estivesse entregando a vaga do concurso para Deus, dizendo assim: olha, eu não preciso disso para me garantir, eu não preciso ter nenhuma garantia de futuro, porque o campo que alguém tinha era a sua garantia de manutenção, e a garantia de aposentadoria era a garantia de vida monetária. Como se tivesse, ele vendeu e trouxe, ou seja, ele está dizendo agora, eu estou nas mãos de Deus, porque eu me entreguei por completo a Deus. Aí vem Ananias e Safira, eles vendem um campo. É como se eles começassem a entender e ficassem sensibilizados com a cruz. Eles são tocados com a cruz. Eles estão olhando e falando assim: que história! Meu Deus, que homem! Que coisa maravilhosa o que aquele homem Jesus fez. Eles estão tocados, mas não convertidos. Eles não estão ainda com essa graça que faz a gente se consagrar de verdade. Eles estão num processo, mas o processo, depois a gente descobre quem é o dono do processo, porque o dono desse processo na vida deles não era Deus nem o Espírito Santo, era o próprio diabo. Ananias e Safira servem então para a gente como se fosse uma espécie de emblema, como se fosse aquele tipo de figurinha que a gente precisa prestar atenção para a gente pensar sobre a nossa própria espiritualidade, sobre como caminhamos com Deus aqui e agora. Crente de anos, quando foi o momento da sua jornada em que você disse para Deus: eu me entrego por inteiro, pode fazer o que o Senhor quiser da minha vida? Nós, de Igreja Presbiteriana das Graças, já assistimos várias conferências missionárias. E nas conferências missionárias, então, sempre se fala que alguém que vai para missões precisa dizer: eis-me aqui, Senhor, faça o que quiser de mim. Entretanto, quando lemos com mais objetividade, mais clareza as dimensões do Evangelho, não é para o missionário apenas que vai, mas é para todos os que ficam o mesmo sentimento e a mesma postura de consagração integral, 100% entregue a Deus, sem reservas, sem ter garantias lá atrás, sem ter nenhum sofisma na cabeça, sustentando algum tipo de credulidade na sua própria potencialidade, nos seus méritos, na herança que tem, na estrutura financeira que tem, na família que tem, no concurso que fez, em algum nível de segurança existencial. Ah, meu pai vai garantir, a minha mãe vai garantir, alguma coisa que vai me garantir. Ananias e Safira vendem, estão tocados, sensibilizados, a história mexeu com eles, mas não há graça como havia na igreja. Eles não estão com a mesma mente, a mesma alma e o mesmo coração, porque a graça não os santificou, porque a graça não os transformou. Então eles pegam aquele valor, o montante geral do que eles venderam no campo, e eles dizem assim: vamos separar uma parte disso, e a gente vai dar à igreja. E você precisa entender que naquele contexto onde todo mundo estava dando tudo, aquele que desse, o que fosse que desse, todo mundo entendia que ele estava dando tudo. A pessoa não precisava nem dizer: eu estou dando tudo, porque todo mundo dava tudo, porque todo mundo se entregava integralmente e não parcialmente. Então alguém que vinha e se consagrava e dizia: eis-me aqui, Senhor, dizia de verdade, valendo, totalmente, 100%, e não uma parte só. Mas o que é que acontece? Eles acham que pode aproveitar o contexto e eles podem fazer essa coisa de uma espiritualidade parcial, partida. Talvez um dos maiores problemas que temos na nossa espiritualidade como cristãos é que nós dividimos o nosso mundo em basicamente dois aspectos. O primeiro aspecto que dividimos foi que transformamos o nosso mundo em uma parte sacra
e uma parte profana. Uma parte tem a ver com Deus, mas a outra parte tem a ver com o sistema do mundo, com o próprio mundo, com o maligno. E então a gente diz assim, a parte que é com Deus, que é a igreja, que é a vida religiosa, tá bom, eu vou servir lá. Mas a parte que é do mundo, essa parte que não é sacra, essa parte profana, eu tenho que me virar. Quem tem que me garantir sou eu. Quem tem que fazer valer sou eu. Quem tem que ir adiante sou eu. Eu é que consigo. É impressionante quando a gente divide o nosso mundo espiritual dessa maneira. A nossa espiritualidade, ela fica esquizofrênica. Porque a gente pode dizer assim, eu preciso ser honesto, eu preciso ser correto, eu preciso ser amoroso dentro da igreja, mas lá fora eu me torno um déspota, eu me torno um ridículo, uma pessoa que quando faz o bem é para dar testemunho, não porque tem uma realidade maior dentro do coração, não porque foi salvo, mas porque precisa aparentar para os outros que tem essa realidade. Uma espiritualidade capenga, problemática, porque dividiu o mundo em dois. Um mundo que é de Deus, mas um mundo que é do diabo. Mas quando Jesus nos salvou, diz o texto de Colossenses, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Quando fomos salvos, nós fomos tirados e fomos postos diante de Deus, no mundo de Deus, vivendo para Deus, completamente abastecidos e supridos por Deus. Dentro da igreja, fora da igreja, no mundo, em qualquer lugar, Deus sendo o nosso supremo juiz. O Senhor é o Senhor de mim na igreja, mas também é o meu Senhor no meu trabalho. É o meu Senhor na hora que eu sou pastor no púlpito, mas é o meu Senhor na hora que eu sou pai. Não posso dividir a minha espiritualidade. Eu não posso ser um profissional apenas honesto, que tem uma vida moral. Eu preciso ser um profissional cuja minha vida profissional glorifica a Deus e não o meu nome. Preciso ser um profissional cuja integridade não está apenas na minha conta financeira ou no balanço do mês, cuja minha integridade é vista por Deus nos meus negócios. Mas se dividimos, é porque temos uma espécie de espiritualidade semelhante a Ananias e Safira. É que achamos que podemos consagrar a nossa vida pela metade. Uma parte a gente precisa garantir, a outra parte a gente entrega a Deus. Uma parte é minha, a outra parte é de Deus. Essa espiritualidade, ela é esquizofrênica, ela é frenética, ela é diluída, ela é passiva, ela é frouxa, ela é líquida, ela não serve para lhe sustentar, porque você na igreja ama a Deus, mas lá você ama o dinheiro. Na igreja Deus lhe protege, mas lá quem lhe protege é o dinheiro. São os contatos, é a sua racionalidade, é a sua competência, é o QI, quem lhe indicou. Na igreja quem lhe protege é Deus, mas lá fora quem lhe protege é o diabo, já que é o mundo do diabo. Deus nunca nos chamou para sermos diante dele parciais. Isso não é para pastor, isso não é para missionário, isso é para crente. Qualquer crente, mesmo que seja pastor, mesmo que seja missionário, qualquer crente é chamado por Deus para entregar-se 100%. Esse é o perigo, irmãos, quando nós dividimos a nossa espiritualidade, quando nós tentamos pegar tudo que temos, tudo que somos, o que montamos ao longo da história, o que conseguimos criar ao longo da nossa história, quando pegamos tudo isso e partimos e dizemos, essa parte eu consagro,
essa parte eu dou num dízimo, essa parte eu dou numa oferta, essa parte eu dou numa assistência na igreja, nessa parte eu dou limpando um banco, nessa parte eu dou sendo professor de escola dominical, nessa parte eu dou pregando na igreja, nessa parte eu dou discipulando, nessa parte eu dou como líder de grupo pequeno, nessa parte eu consagro, essa parte eu entrego, mas quando chega do outro lado, vive para ganhar dinheiro, vive para ter, vive pelo status, vive pela reputação, vive para se mostrar, vive aflito porque não tem conta no banco, ou melhor, porque na conta do banco está faltando dinheiro, vive aflito por causa da situação do país, vive aflito por causa da situação não sei o que lá, vive aflito, cansado, sobrecarregado como uma ovelha que não tem Jesus como pastor. Espiritualidade esquizofrênica, irmão. Eu peço a você que considere atentamente a sua própria vida, porque muitos de nós pensam que tem honrado a Deus à medida que dá dízimo, tem honrado a Deus à medida que dá oferta, tem honrado a Deus à medida que participa de um ministério, tem honrado a Deus à medida que faz uma obra social, mas não se entrega. Não entrega a alma, não entrega o coração, não se rende, não se curva dizendo: Deus, faça o que quiser da minha vida, me santifica, Deus, me prepara cada manhã com ouvidos de aprendiz, me prepara cada manhã para eu glorificar o teu nome. Gente que não pode dizer: venha a nós o teu reino, porque só diz: venha a nós o teu reino dentro da igreja, mas quando chega lá no mundo diz assim: Senhor, venha para o meu reino, porque aqui quem manda sou eu, ou quem manda é o meu dinheiro. Gente que não pode dizer: venha a nós o teu reino em casa, porque quem manda é o ego, nas brigas com a esposa, nas brigas com o marido, porque quem manda é o aperreio, quem manda é o seu próprio ego inflado, achando que você é alguma coisa maior ou melhor do que seu filho, maior ou melhor do que a sua esposa, maior ou melhor do que o seu marido, talvez porque ganha mais dinheiro, talvez porque tem uma graduação a mais, talvez porque você acha que a sua família é mais importante do que a família do seu cônjuge, e no entanto você detrata, você destrói, você espizinha, você passa por cima. Que espiritualidade é essa, irmão? Que você não é servo. Que espiritualidade é essa? Que você é senhor no comando de alguma parte da sua vida. Que espiritualidade é essa? Que não consegue se entregar a Deus, tanto aqui na igreja como também lá fora no mundo. Que espiritualidade é essa? Que você não consegue de fato ter devoção no seu trabalho, espiritualidade no seu trabalho, vida de oração no seu trabalho, vida de leitura e conhecimento da palavra no seu trabalho. Que espiritualidade é essa que na família você não consegue honrar a Deus, nem as pessoas sabem que você ama a Deus lá? Que espiritualidade é essa? Mas aí, o segundo ponto que a gente observa no texto, é a segunda maneira que a gente divide a nossa espiritualidade, é quando a gente divide a espiritualidade entre aquilo que é privado, aquilo que é só dentro de nós, e aquilo que é coletivo. Primeira divisão que eu fiz aqui foi quando a gente divide a espiritualidade entre sagrado e profano. Mas a segunda espiritualidade é quando a gente divide a nossa espiritualidade entre o privado e o público. Tem gente que está aí dizendo: não, eu sou crente, mas eu sou crente para mim, do meu jeito. Não precisa ninguém saber, porque é para mim. Gente que chega e tem uma palavra, tem um sermão, tem um estudo, tem um episódio, tem um encontro, tem um evento, tem um momento, e ali se quebranta e chora, e aquele negócio, parece que aquela coisa toda aconteceu lá no íntimo. Mas depois é bruto.
depois é arrogante. Diante dos outros, é senhor de si mesmo. Que tipo de espiritualidade é essa? Quando a gente acha que lá no íntimo a gente está servindo a Deus, está bem com Deus, mas diante do povo, diante da sociedade, diante da igreja, a gente só é contra, a gente só fere, a gente só machuca, a gente só rivaliza, a gente só destrói. Uma estatística recente, 2010, não tão recente, surgiu, até onde eu sei, pela primeira vez, um dado, um elemento novo na estatística do IBGE. Os evangélicos não participantes. Assim como tem os católicos não participantes, chamados nominais. É como se a gente estivesse dizendo assim: eu tenho um Cristo privado, pessoal, só eu e Deus. Mas esse Cristo não me envolve de tal maneira que isso ultrapasse o meu ser para abençoar os outros. É um Cristo que é refém do meu quarto. É um Cristo que é refém da minha cabeça. É um Cristo que é refém das minhas ideias. É um Cristo que é manipulado pelas minhas emoções. Não um Cristo que é senhor das minhas ideias, senhor do meu coração, senhor do meu comportamento, senhor da minha vida social, senhor das opções que eu faço, se vou, se não vou, se faço ou se não faço determinados comportamentos sociais. Senhor da minha moral, senhor da minha ética. Esse Cristo que é privado é um Cristo que foi criado por nós, não foi criado pela Bíblia. Porque o Cristo que se deu na cruz, ele se deu a você de forma pública. Conquanto você tem a experiência privada, mas ele se deu de forma pública. Ele declarou o amor que ele tem de forma pública. Ele disse isso diante do diabo, ele disse isso diante do inferno, mas ele disse isso diante de todas as autoridades que existiam no mundo naquela época. Ele disse isso diante de todos os seus algozes. Ele disse isso diante de você. Que tipo de entrega é essa que fazemos a Deus, que é uma entrega apenas privada ou privativa? No meu mundo interior, na minha própria vida, do meu jeitinho, eu tenho uma boa relação com Deus. É? Parece-me que Ananias e Safira, eles combinaram um jeito de dividir a espiritualidade deles entre o que eles conseguiam segurar para si na vida privada e o que eles conseguiriam demonstrar na vida pública. E na vida privada, o que havia era um coração de ímpio. Porque na vida pública eles tentavam fazer-se santos, mas na vida privada havia um coração de ímpio, de idólatra. Amavam o dinheiro, amavam o sustento, amavam a garantia, amavam e idolatravam a segurança que havia no dinheiro. É por isso que eles não conseguiam se dar, porque na vida privada não havia Deus. Ou melhor, o Deus que havia não era o Deus dos céus, mas era o Deus da terra. Era o dinheiro. Quando tentamos dividir, irmãos, esse tipo de espiritualidade entre o privado e o social, o público, o que criamos? Criamos um monstro. É impossível que aquilo que enche a nossa vida não transborde abençoando o mundo. É impossível que a graça de Deus que nos santifica, que produz em nós a vida do Espírito Santo, é impossível que isso não comece a salgar a terra, abençoar a família, abençoar a igreja, abençoar os vizinhos, abençoar o mundo. É impossível. É impossível para um crente ver o Brasil como está e não orar, abençoando as suas autoridades, não orar, pedindo a Deus intervenção.
É impossível. Impossível que a nossa espiritualidade se defina apenas no meu quarto secreto, orando e lendo a Bíblia. Mas eu não me torno um servo, como Jesus, que a sua espiritualidade o definiu como servo, obediente até a morte, e morte de cruz. Ouça as palavras de Pedro para Ananias. Quem foi que pôs isso no seu coração, Ananias? Ouça as palavras de Pedro para Ananias, irmão. Quem foi que pôs isso no seu coração, meu irmão? De você achar que você podia dividir a sua vida entre o privado e o social, o público. Entre você achar que podia dividir a sua vida entre o sagrado e o profano. Que você poderia não se entregar totalmente a Deus para ser um servo de Deus em qualquer lugar e em todo lugar e a cada hora que passa do dia. Quem lhe induziu a achar que você teria posse da sua espiritualidade e que ela não seria uma expressão da graça de Deus agindo em você, para você se consagrar cada dia mais? Quem induziu você a achar que era você o dono dela? Quem induziu? Pergunta que Pedro faz, tem uma resposta que o próprio Pedro dá. Quem encheu seu coração, Ananias, foi o diabo. E é impressionante como o diabo consegue maquiar a espiritualidade para parecê-la sadia, quando ela é uma deformidade, é uma doença, é uma destruição dentro do nosso coração. Não deixa mais a gente conseguir adorar a Deus, não deixa mais a gente conseguir abraçar o próximo, não deixa mais a gente conseguir viver a vida de servo. Por quê? Porque é uma espiritualidade doente, podre, demoníaca. Quem consegue fazer isso senão o diabo? Ele é enganador, ele é mentiroso. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Ele sempre enganou, ele não vai deixar de enganar agora. Aqueles judeus que se encontraram com Jesus em João 8, eles dizem para Jesus com muita autoridade: nós somos filhos de Abraão. Eles estão dizendo: nós temos uma espiritualidade. A nossa espiritualidade está firmada na história. Nós temos uma herança, temos uma tradição, nós temos um círculo, temos um leito que corre até nós. E Jesus diz para eles: vocês são filhos do diabo. Não filhos de Abraão, não filhos de Deus. Se a gente acha que o dono da nossa espiritualidade somos nós, se a gente acha que o dono do nosso coração somos nós, se a gente acha que o dono do nosso serviço somos nós, o dono do nosso dinheiro somos nós, o dono da nossa potencialidade somos nós, talvez é porque a gente nunca esteve diante da cruz, para que a cruz fosse nossa. Talvez é porque a gente nunca de fato provou a graça que transforma. A gente provou aquela emoção, como Ananias e Safira, que levou a gente até um certo ponto da caminhada, que levou até a gente a vender alguma coisa, que levou a gente até tomar algumas atitudes práticas. Mas quando chegou a hora H, quando chegou a hora de abrir mão mesmo, de dizer: agora toma, Deus, tudo. Quando chegou aquela hora que não tem como enrolar, porque Deus sonda o coração. Quando chegou, na verdade, o momento da gente dizer: eu sou totalmente entregue a Ti. Naquela hora, a gente deu ré e disse: só uma parte, só até aqui. Peraí, faço não. Deus não ultrapasse a minha vida privada, por favor. Não mexa com as minhas sistematizações, não mexa com as minhas filosofias, não mexa. Deixa eu do jeito que eu sou, eu quero ser assim. O texto diz para a gente assim que Ananias e Safira morreram. Isso não é simbólico apenas, é fato.
Eles foram enterrados. Eles morreram. E isso serve como um alerta bem claro, porque todos ficaram cheios de temor. Um alerta bem claro de que quando nos assenhoramos, mesmo que seja de uma parte da nossa vida, quando nos assenhoramos de uma porção da nossa espiritualidade, quando nos assenhoramos de qualquer porção da nossa história, quem encheu o nosso coração foi o diabo. Não dá, irmãos, não dá para termos uma espiritualidade pela metade. Ou entregamos a Deus a nossa vida, ou então Deus também não quer só um pedaço. Vamos orar. Queria chamar você para consagrar seu coração. Você, se quiser, queria chamar você a dizer: Senhor, toma minha vida. Talvez você já disse isso tantas vezes, mas hoje você pode dizer de novo: toma minha vida. Mas toma por completo, faça tudo o que o Senhor quiser de mim. Tenha domínio sobre tudo. Nenhuma parte eu estou abrindo mão, Senhor. Estou abrindo mão, estou entregando tudo para o Senhor. Eu queria convidar você, irmão, que está dizendo isso de coração, mesmo que seja pela enésima vez, está dizendo: eu quero isso. Eu quero porque Ele se deu por mim, eu me dou por Ele e para Ele. Se for esse seu caso, você estiver dizendo: eu quero, Senhor, eu quero, Senhor. Eu queria chamar você a sair do seu lugar, vir para aqui para frente. Eu queria orar com você, orar por você, mas eu mesmo já vou descer a escada, porque hoje eu preciso dizer isso para Deus: Senhor, toma minha vida. Se for o seu caso, venha para cá também, para a gente orar junto, dizendo: Senhor, toma-me por completo, sem reservas, sem restrições, sem nada. Toma-me por completo no teu altar. Se é seu caso, irmão, saia do seu lugar, venha para cá. Um momento de consagração que pode durar a vida toda, precisa durar a vida toda, mas hoje a gente pode vir aqui e dizer de novo: Senhor, eis-me aqui. Faz de mim um instrumento teu. Pode vir. Se tiver mais gente lá no fundo, quem tiver, pode vir. Sai do seu lugar e venha dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui. Amém. 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 Sei que às vezes fica meio difícil a gente sair do banco, mas insista. Se você está sendo chamado por Deus, você está dizendo: Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Sai do seu lugar e venha, irmão. Venha e diga a Deus: olha aqui, Senhor, eu estou entregue. Amém. 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 Se você puder chegar mais junto aí do seu irmão, a gente está um pouquinho mais junto um do outro, assim, mais colado, mais chegado, mais próximo, mais amado. É tão importante nessa hora a gente ver que a gente faz parte de um corpo que Deus está chamando como propriedade exclusiva sua. Que a gente faz parte de uma história de Deus, onde outros também caminham junto conosco. Então fique mais juntinho aí do seu irmão, dividindo esse momento. Deus, eu queria te pedir perdão, Senhor. Perdão, Senhor, por mim. Perdão pela minha espiritualidade. Perdão por dividir meu coração. Perdão por confiar em minha capacidade. Perdão por confiar
naquilo que o dinheiro pode dar, pode trazer. Perdão. Perdão, Senhor, por muitas vezes não confiar em Ti, deixar que as ansiedades, as angústias tomem meu coração e eu fique tão frágil, tão inseguro, tão triste, tão abatido, tão sobrecarregado. Perdão, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus perdoador. E também a Tua palavra diz que o Senhor é aquele que usa o poder da ressurreição com o qual o Senhor ressuscitou Jesus, para também nos levantar, e também para nos capacitar, para nos fazer vitoriosos contra o nosso próprio pecado, contra a nossa própria indignidade. Ó Pai, eu quero te pedir que agora o Senhor abra o nosso coração de uma maneira tal, que os nossos olhos espirituais consigam começar a ver o quanto o Senhor tem feito e tem agido e tem sido poderoso e abençoador na nossa vida, Deus. O quanto o Senhor é fiel, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é tremendo, o quanto o Senhor constantemente nos atrai com laços de amor. Abre o nosso coração para vermos o Teu amor por nós, constante, leal, cheio, pleno, absoluto. Abre o nosso coração para ver que Teu Espírito o Senhor nos deu e habita em nós, e que o Seu Espírito é o Espírito da verdade, que nos conduz a toda a verdade, e que o Teu Espírito é o Espírito do quebrantamento, o Espírito que se lança diante de Ti em obediência, é o mesmo Espírito que o Senhor operou em Cristo Jesus, que agora o Senhor nos deu para fazermos toda a Tua vontade em todo o tempo. Por isso, abre o nosso entendimento para vermos, Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos quanta bondade o Senhor tem dado a nós, quanta riqueza espiritual o Senhor tem dado a nós, quanto poder o Senhor tem dado a nós, quanto o Senhor tem nos abastecido continuamente. Abra, Pai, o nosso coração, por favor, para termos uma gratidão mais profunda, uma devoção mais profunda, uma fé mais profunda que cresça, se torne ela produtiva, se torne ela real no mundo, se torne de fato produtiva para o Teu reino, Senhor Deus. Usa-nos, ó Pai. Toma a minha vida, toma a nossa vida, toma a vida de cada um dos meus irmãos que aqui se apresenta voluntariamente. Quebra as nossas barreiras, quebra as nossas limitações, Senhor. Quebra as nossas crises, aquilo que tem impedido a gente de simplesmente se entregar. Pai, trata-nos e nos abençoa. Fortalece-nos, levanta-nos. O Senhor nos conquistou, agora dá-nos força para seguirmos e prosseguirmos para conquistar aquilo para o qual fomos conquistados, Senhor Deus. Dá-nos a alegria da salvação, dá-nos de novo um espírito voluntário, dá-nos de novo, Senhor Deus, o poder de exaltar o Teu nome em todo lugar e em todo tempo. Dá-nos, Senhor Deus, uma vida privada cheia do Espírito, mas uma vida social onde o Senhor é glorificado. Dá-nos, Senhor Deus, dá-nos, Pai, a segurança que há no Teu nome, dá-nos o poder que há no Teu nome, mas não deixa, Senhor, que prevariquemos, que abandonemos, não deixa, Pai. Estamos aqui como Teu povo para dizer ao Senhor, eis-nos aqui, faça de nós o que Tu quiseres, usa-nos, Senhor, para a Tua glória, porque precisamos de Ti, Pai. Isso nós oramos no nome de Jesus, amém.